Olá pessoal, boa noite. Sou o Alessandro Marim Pietri, estamos aqui para a live de hoje. Vamos conversar um pouquinho agora no início para esperar as pessoas chegarem, tá? Hoje a gente vai conversar, como sempre a gente faz nos domingos, falando um pouco de algumas perguntas que tivemos ao longo da semana e que, em virtude do excesso de perguntas, nós não conseguimos responder. Então, hoje a gente vai falar de várias questões que vêm de alguma maneira sendo tocadas ou apontadas ao longo das nossas lives e que agora é o momento da gente falar mais sobre isso. Essa é a ideia dessa live de hoje, a gente poder conversar mais sobre esses temas, tá? Vamos falar também de uma referência que a Organização Mundial de Saúde fez para a questão da saúde mental, tá? Vamos falar da questão dos adolescentes e das crianças, tocar na questão do sono, né, que foi uma perspectiva muito potente na live passada. E mandem suas perguntas, tá bom? Vamos falar de tudo que vocês mandarem aí. Hoje é um dia de uma interação, de uma interatividade muito maior, em virtude do fato da gente conseguir poder fazer essas respostas de maneira mais célere, a partir das perguntas que vocês vão fazendo, tá bom? Bom, então essa recomendação que a OMS publicou e que depois a gente vai amanhã soltar lá no @desenvolverbahia a referência para que vocês possam procurar, ela preconiza para a população geral 6 pontos extremamente importantes que eu queria destacar aqui para vocês. O primeiro é a perspectiva da empatia, ou seja, a pandemia que nós estamos vivendo, ela não tem cara, ela não tem lugar, ela não tem país, então é tentar se colocar no lugar do outro, tentar ajustar o seu comportamento àquilo que você supõe que o outro sente ou pensa, ou seja, a nossa capacidade de nos conectarmos com o funcionamento do outro. Essa característica que tem sido historicamente, de maneira recente, muito difícil do ponto de vista da nossa subjetividade. Então é uma característica que realmente faz muita diferença para o enfrentamento de um cenário tão difícil como que a gente está vivendo. A maneira correta que eles sugerem, né, de abordar as pessoas que foram infectadas pelo Covid é pessoas com Covid-19, não casos e tal, para evitar a criação de um estigma. Isso é extremamente importante porque nós vamos conviver com situações de contágio daqui a algum tempo, ou seja, o fato do distanciamento social, como eu já expliquei, não é para que a gente efetivamente diminua o número de casos necessariamente, mas é para que a gente diminua o número de casos no tempo. O que significa dizer que ao longo, mesmo depois da saída do distanciamento social, nós vamos ter outros casos. Então vamos ter que aprender como lidar com essas pessoas que são contagiadas para não criar nessas pessoas nenhum tipo de estigma. Aquela recomendação que eu já fiz, tanto nos vídeos quanto na live, que é o filtro das informações. Então nós vivemos uma enxurrada de informações, boa parte delas informações de fontes pouco confiáveis e portanto a gente precisa filtrar tanto na qualidade quanto na quantidade, tá? Evitar um volume muito grande de informações e informações que não são úteis. Se cuidar e cuidar do outro, então essa é uma estratégia extremamente importante, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente poder criar os nossos hábitos de autocuidado e ao mesmo tempo se implicar no cuidado dos outros, que aliás é propriamente o que nós estamos fazendo no distanciamento social, é isso, né? É nos cuidando e cuidando dos outros, é fundamental. Ampliar, isso eu achei, antes de falar disso, eu só queria pontuar essa história do cuidar e de ser cuidado, que é essa ideia do pertencimento a uma coletividade que eu citei, mas talvez não tenha me aprofundado, né? É muito mais fácil, segundo os estudos, que a gente passe por uma situação tão adversa como a que a gente está passando, se a gente tem uma noção, uma sensação de pertencimento, ou seja, que todos nós estamos dentro de um contexto maior e que esses sacrifícios que vimos fazendo, ele é um sacrifício em prol de um objetivo maior. Então acho que isso é muito importante. O quinto ponto que a OMS pontua, que eu achei muito interessante, é ampliar, divulgar mais histórias positivas. Ou seja, não é fazer um certo discurso poliana de que, então, esse momento é maravilhoso. Não se trata disso. Mas é de notícias verdadeiras, de histórias verdadeiras, de fonte confiável, mas coisas que deram certo, coisas que são como, por exemplo, a divulgação da nossa curva,
aqui no estado da Bahia, na cidade de Salvador, a perspectiva das pessoas que se curam, os casos, né, as informações, ou seja, informações positivas. Isso aumenta a nossa chance de um certo entusiasmo de que esse sacrifício está dando certo, nós estamos conseguindo, e faz com que a gente consiga alimentar uma certa esperança de que mesmo que agora tudo pareça muito difícil, tudo pareça muito cansativo, tudo pareça muito nebuloso e complicado, a gente tem lá uma luz no fim do túnel. Então eu achei esse quinto ponto extremamente interessante. E o sexto é valorizar, acho que isso a gente já vem fazendo bastante bem, os profissionais de saúde, né? Então eu tenho tido contato com vários amigos, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e tal, que estão na linha de frente. E como é difícil, gente, como é difícil para essas pessoas. Essa semana li um relato de um amigo meu, intensivista, que fez um relato extremamente emocionante, falando de como foi para ele, né, aquele hábito de o seu procedimento de trabalho comum, mas que ganha outro contorno quando se sabe ser um caso como esse, porque essas pessoas, esses profissionais de saúde, antes de tudo são seres humanos. Antes de tudo são pessoas como eu e como você, que estão lá no front, quer dizer, eu estou aqui do conforto da minha casa, eu estou protegido, aquelas pessoas estão lá, estão tendo que lidar com a dor mais intensa, com a dificuldade mais intensa, com a incerteza mais superlativa, ou seja, tudo aumentado e saindo para trabalhar e botando essa coisa em marcha e produzindo uma série de ações que são protetivas não apenas para a saúde como um todo, mas para cada um de nós. Então, valorizar esses profissionais eu acho que é uma saída realmente muito importante. Aí eles fazem também uma coisa interessantíssima, que é recomendações para aqueles que cuidam de crianças, né? E eles, todos os pontos que eles colocaram a gente já falou, mas eu queria retomar para deixar muito claro a diferença da conduta com as crianças e com os adolescentes. Porque hoje nós vamos conversar sobre crianças e adolescentes, mas vamos falar especialmente dos adolescentes. Então a gente prometeu que faríamos uma live mais focada na perspectiva adolescente. Então vamos sempre comparar aquilo que é funcional para a criança, aquilo que não é para o adolescente, como a criança age, como o adolescente age, no sentido de tentar instrumentalizar, de garantir um pensamento crítico para os pais, para os profissionais de educação, para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, um entendimento de estratégias de como é possível dar conta desses meninos e meninas dentro de casa. Então, qual foi a primeira recomendação? É a possibilidade de autorizar essas crianças a expressar o que sentem. Então, lembrem que eu falei há algum tempo atrás a ideia de escutar a criança, ou seja, permitir, favorecer, autorizar, incentivar que a criança expresse o que está sentindo. Mesmo que isso nos cause dor, mesmo que isso nos cause desconforto, mesmo que isso de alguma maneira nos cause um mal-estar, porque ninguém quer ver um filho em situação de sofrimento. Mas é fundamental autorizar, incentivar e reconhecer a narrativa e a expressão das crianças como uma forma dela melhor elaborar a condição que ela está vivendo, mas também como uma forma de te dar pistas de que recursos de saúde, do ponto de vista psíquico, ela tem para enfrentar essa situação e outras futuras. Já no caso do adolescente, a gente precisa fazer a mesma coisa, ou seja, garantir que eles expressem o que estão sentindo. Qual que é a diferença entre o manejo da criança e o manejo do adolescente? O manejo da criança, em geral, a criança, ela algumas vezes expressa explicitamente um medo, um desconforto, etc. Muitas vezes expressa implicitamente, ou seja, através de atos, de gestos, de comportamentos que não são às vezes tão funcionais, ele vai dizendo que há um desconforto ali que ela não está sabendo lidar. Já no adolescente, a gente tem uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva? No caso da criança é tentar favorecer que esse conteúdo apareça e fazer um bom trato disso. No caso do adolescente, mais ou menos o mesmo, tentar que esse conteúdo apareça. Entretanto, quais são as motivações e os obstáculos da expressão dos adolescentes para com seus pais? Em geral, o principal deles é uma certa negação do reconhecimento dos papéis adultos e uma hipervalorização dos papéis de pares, ou seja, a gente tende a negar os pais e se reafirmar nos pares. Ou seja, isso quer dizer que a gente precisa pensar que os pais que estão em casa vão ter que agora pensar em fazer uma conversa muito direta com esses adolescentes para, primeiro, ouvir o que eles sabem sobre isso. Segundo, entender por parte deles qual é a percepção que eles têm do papel deles nisso tudo. E terceiro, a partir dessas duas balizas, conseguir entender que tipo de atitude parental é aquela atitude que pode ajudar esse adolescente a atravessar isso da melhor maneira possível. O que nós estamos vendo é um cenário onde os adolescentes estão cada vez mais nos seus quartos, cada vez menos com as suas famílias, em cada vez menos contato com seus pais,
tá? Hiperconectados às telas, hiperconectados aos recursos de entretenimento, o que não é ruim. Entretanto, há um silenciamento ainda maior dos diálogos entre pais e filhos na adolescência. Muitos pais vêm me perguntando, e o que é que eu faço para colocar esse menino, para engajá-lo na tarefa, por exemplo, de estudar, ou para engajá-lo na tarefa de fazer algum tipo de apoio nas atividades domésticas? A primeira coisa é essa recomendação que a OMS faz. Precisa ter uma conversa para expressar o que ele está sentindo. É preciso entender cada filho, cada adolescente, o que está impactando nele. Todas essas questões que eu tenho aqui pontuadas são questões genéricas sobre a adolescência. Não falam do seu filho, não falam da sua filha, falam da adolescência em geral. É preciso entender como cada um desses meninos e meninas estão interpretando a sua travessia por esse processo de distanciamento social. Portanto, eu sugiro uma conversa regular, frequente, que seja aberta, que seja franca, que não julgue, que não moralize, que deixe que ele fale. Aí ele vai dizer, mas eles não querem conversar, eles não querem falar. Esta é uma parte negociável. Nós precisamos conviver dentro de casa. Nós precisamos atravessar o distanciamento social juntos. Nós precisamos fazer essa travessia, meu filho e minha filha. E a única maneira, ou a melhor maneira que nós temos para fazer isso é conversando, é pactuando, é negociando, é acertando qual é o papel de cada um nesse barco que vai fazer essa travessia. Então eu acho que essa questão da expressão é extremamente importante e no caso das crianças isso é feito de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais sensível, através de histórias. Há muitos recursos e no caso do adolescente eu sugiro uma conversa mais direta para que esses conteúdos possam aparecer e para que você também como pai possa se posicionar no sentido de dizer a ele o que você espera enquanto atitude dele. Entretanto, pais e mães que me escutam, cuidado com o outro lado, cuidado com aquela tentativa de fazer uma rotina tão enorme, tão cheia de coisas, tão abarrotada de afazeres, que não dá tempo do adolescente nem se conectar com essa própria questão. Então eu tenho ouvido muitos adolescentes que estão super ocupados, né, fazendo coisas sem parar, e os pais querendo ocupá-los, entendendo que esse excesso de ocupação, excesso de atividade, é uma certa proteção psíquica para o que está acontecendo. E não é. É importante que o adolescente tenha tempo do que fazer, tenha as coisas para se ocupar, mas também tenha outros momentos para que ele consiga dar conta disso. Aqui a Gleice, me parece, Gleice Thelma, me pergunta, deixar assistir notícias em relação ao coronavírus como forma de preservar a saúde mental irá deixar as pessoas alienadas? Como lidar com a ansiedade gerada pelas más notícias? Não é deixar de ver as notícias, não é estar mal informado, é o contrário, é estar bem informado. Bem informado no sentido de quantidade, então você vai ao longo do dia ter um momento ou dois para você colher as informações, e fundamentalmente no sentido de qualidade, fontes como as que a gente vai sugerir amanhã lá no @Desenvolver Bahia, fontes confiáveis, vinda da ciência, que a gente pode confiar que são fontes sérias. Essas fontes, e com qualidade e quantidade, a gente consegue estar bem informado. Então, não é se alienar, não é fingir que está acontecendo, até porque, como muda muito rápido, ter boas informações sobre isso nos ajuda a fazer estratégias de enfrentamento da realidade que está se apresentando. Então, que fique claro isso. Bom, segundo é deixar sempre as crianças o mais próximo possível dos pais. Isso ajuda as crianças, obviamente. As crianças, quanto mais vulneráveis ficam, mais precisam das figuras parentais. Quanto mais em fragilidade, mais aqueles adultos de referência, de suporte emocional, eles são requisitados. E, portanto, esse vínculo tem que ficar cada vez mais denso e cada vez mais importante. O que significa aquela recomendação que eu dei há algum tempo atrás, que é fazer uma convivência em família regular, diária, ter na rotina da criança momentos para que a família esteja toda junta. Isso é fundamental. E no caso do adolescente, idem. Então o que a gente tem visto do adolescente? Uma dificuldade muito grande deles se engajarem nas atividades da casa, deles estarem perto dos pais. Os pais sequer sabem o que está acontecendo dentro do quarto. Os pais me dizem, eu não sei que horas ele dorme, não sei que horas ele acorda, ele está trocando o dia pela noite. Gente, precisa pactuar, precisa conversar com essas pessoas. Então é fundamental que haja algum momento de troca entre pais e filhos. É uma oportunidade, é um momento único. Nós estamos vivendo um momento sem precedentes históricos. Nós não temos experiência de passar por isso. E é inconteste que se nós passarmos juntos, enquanto pais e filhos, nós temos a possibilidade de oferecer a esses meninos e meninas em formação melhores condições para essa travessia.
Então não dá pra gente fazer o discurso do contente, não dá pra gente fingir que não tá vendo, não dá pra gente permitir atitudes muito pouco saudáveis, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Tá? Então assim, alguém me disse aqui, meu filho está exercitando o ócio, estou adorando ver ele de papo A. Ok, nenhum problema, tudo ótimo, não pode ser sempre, porque nós não estamos de férias, nós estamos atravessando uma situação de distanciamento social para a proteção da nossa saúde. Claro que tem que ter ócio, claro que tem que ter papo pro ar, claro que tem que ter tempo para não fazer nada, mas tem que ter rotina, tem que ter algum momento para estudar, tem que ter aquelas recomendações que eu já dei, que são aquilo que a gente vê como a maior probabilidade de atravessar isso com alguma saúde, com alguma preservação da nossa saúde psíquica, tá? Tô vendo aqui alguém, provavelmente um adolescente, dizendo que aqui em casa eu ajudo nas tarefas domésticas. Que bom, cara, que bom, isso é muito legal. Notícias mais fidedignas, de fontes oficiais, e etc, etc, etc. Sim, lugares que a gente possa relativamente confiar. O terceiro ponto que o documento ele pontua é a necessidade da criação de rotinas. Então isso vai ao encontro diretamente do que a gente está falando agora. Pessoal que Fernando está me pedindo para falar, muitos amigos, abraço a todos, várias escolas, famílias, pessoal da equipe da Desenvolver Super ligado, pessoal da Neogibá, queridos, vamos estar juntos, né, na segunda-feira, fazendo uma conversa com toda a equipe sobre essa travessia difícil. Pessoal do Siddhartha, um abraço, pessoal do Siddhartha de São Paulo, alunos, professores, equipe pedagógica, um forte abraço. Bom, então essa questão da rotina, que é o terceiro ponto que o documento preconiza, é extremamente importante, porque o que nós vimos? Que quando a gente consegue estabelecer uma rotina, tanto para a criança quanto para o adolescente, sempre tendo como premissa a rotina do adulto, é muito difícil que um adulto que esteja sem rotina em casa consiga fazer alguma rotina com seus filhos. Então é fundamental que a gente crie a nossa rotina baseada naquela regra que a gente já falou, que é a seleção de notícias, atividade física, cuidar do sono, contato com as pessoas de fora, organização para um tempo de trabalho, tempo em família. Então todas aquelas coisas que a gente já sinalizou para a gente vai construir para os nossos filhos. Por que a rotina ela é positiva, né? Ela nos dá a possibilidade de não ter que ficar o tempo inteiro estressados com o processo de adaptação. Ela dá a ideia de que ao longo desse abraço pessoal do Colégio Oficina que eu estou vendo aqui, ao longo do dia a gente tem várias coisas para fazer e ele estrutura a nossa possibilidade de fazer várias coisas que são coisas importantes. Obviamente com flexibilidade, uma coisa vai estar marcada para uma hora, vai fazer outra, a gente pode trocar, uma coisa deu certo, a gente rever, mas é muito importante estabelecer rotina. Qual tem sido a rotina que eu tenho escutado dos adolescentes com que eu tenho conversado? E aí uma pessoa aqui me pergunta, Thaís Sandes, e quando o adolescente não concorda com as posições dos pais? Isso é o que mais acontece, né? Se a gente for pensar assim, um conceito cultural do construto do que é um adolescente é fundamentalmente uma negação dos pais, uma reafirmação dos pares. Então isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. Então assim, a gente vai ali, mais para cá ou mais para lá, dizer, isso aqui eu não negocio, isso aqui é ponto crucial, inegociável, e sobre o negociável vamos negociar. Então é importante dizer que a gestão da casa, ou seja, a organização da família, compete aos adultos. São os adultos quem tem que assumir essa tarefa, difícil, ruim, chata, porém necessária. Não cabe aos adolescentes. Então é importante que os adultos tenham a tranquilidade, o bom senso de dizer, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui eu não abro mão. Então esses pontos aqui não vou negociar. Esses outros vamos negociar. A maioria tem que ser negociado para que a gente possa, então, construir um saber em conjunto. E, nesse sentido, o adolescente vai entender que existem coisas que dá para negociar e existem outras que não. Meu filho está até aprendendo a cozinhar com o pai e eu estou na linha de frente. Maravilha! Aqui o meu também tem cozinhado muito. A gente pode aproveitar, assim, para fazer muita coisa bacana. Então, a rotina, muito importante. Como é que a gente tem visto a rotina dos adolescentes? Eles têm tido muita dificuldade para o engajamento nas atividades escolares, seja porque algumas atividades escolares estão muito excessivas, seja porque o nível de cobrança está muito alto, seja porque há falhas, ajustes no sentido do como fazer, no sentido de que plataforma, que tecnologia, se é videoaula, se não é, se é aula online, aquela coisa toda. Mas o que mais tem me aparecido é a dificuldade da construção da rotina.
a imensa maioria dos adolescentes com quem eu tenho conversado, dos pais com quem eu tenho conversado, não conseguiram construir essa rotina. Então, sem rotina, vai ficar extremamente difícil dar conta dos afazeres que tem que ser feitos. E com a rotina, segundo tudo indica, todos aqueles que conseguiram implementar a rotina me deram feedbacks positivos, o resultado é muito melhor. O sono entediado dorme? Como assim? Alguém falou que quando fica entediado, dorme. A rotina está irregular. Então, alguém, me parece ter sido um adolescente que tem dito que a saída para driblar o tédio tem sido sono. Então esse já é um sinal, amigo, que você que está me ouvindo, de um sinal amarelo aí. Primeiro tem que se perguntar por que você está tão entediado, tá? Ou seja, por que a gente não está conseguindo fazer nessa rotina coisas que são interessantes, que são prazerosas, que são conectadas com seus pares, etc. E 2, se é a melhor saída para driblar o tédio é realmente o sono, se a gente não tem outras alternativas. Então é importante, você que está me ouvindo, você que é adolescente que está me ouvindo, procura seus pares, procura seus pais, abre o diálogo, vamos abrir a oportunidade de um discurso para que a gente possa construir uma coisa melhor do que ficar simplesmente dormindo para passar o tempo. Vai chegar uma hora que essa estratégia não vai funcionar. E aí a gente vai precisar realmente encarar de frente qual é a problemática. O que é que está fazendo com que o sono venha ocupar o tédio e o que é que está fazendo com que o tédio venha ocupar a sua rotina. Enquanto a gente não se defrontar com isso, não tiver a coragem de enfrentar isso, nós vamos continuar tendo, se não esse problema, outros parecidos. Tá? E a última recomendação, que tanto para as crianças quanto para os adolescentes, é aquilo que eu já falei inúmeras vezes, que é a possibilidade dos adultos narrarem para as crianças e adolescentes o que está acontecendo. Isso é fundamental. O que faz dano nas crianças e nos adolescentes e nas pessoas em geral não são as impossibilidades, não são os fatos em si, mas sim as impossibilidades da gente dar algum sentido, da gente elaborar esses fatos. E a melhor maneira de fazer isso é através de uma boa narrativa. Tá? Talvez levá-las a entender quais as próprias necessidades e o que se pode fazer para supri-las. Sim, é uma boa ideia. Tiago diz, sim, realmente, por não estar tendo uma boa rotina de sono, tenho tido problemas como paralisia do sono. Então, tem que cuidar disso, meu caro. Tem que cuidar, dá para cuidar. Procura uma ajuda, tá? Procura alguém que possa te ajudar nesse sentido, porque isso aí dá para cuidar e dá para você ficar melhor. Eu sempre gostei de rotina. Estou gostando de ver minha família numa rotina agora para passarmos essa pandemia. Então, Basílio, essa sua fala é a fala da imensa maioria das famílias que eu tenho escutado. Agora, uma rotina que pode ser mais flexível, que também não precisa ficar tão obcecada com os resultados. Na perspectiva da narrativa, o que a gente sabe? Para as crianças, o que é fundamental? Construir uma narrativa plausível para crianças, ou seja, com uma quantidade, uma qualidade de informações que a criança possa lidar e que você pode usar outros recursos também lúdicos para ajudar nessa narrativa. No caso do adolescente é a mesma coisa, você tem que selecionar as informações e eu quase sempre sugiro que o pai primeiro escute o que ele tem a dizer, ou seja, o item 1 ele tem uma conexão muito grande com o item 4. Poder fazer com que o adolescente se expresse, lhe dá a régua e o compasso, lhe dá o norte, lhe dá a justa medida de saber o que é que ele está precisando ainda entender sobre isso. E isso favorece muito a nossa possibilidade de elaboração. Como lidar com a ansiedade nesse período? O que a gente tem recomendado, Raíssa, é alguns pontos, né? A construção da rotina, a atividade física, a higiene do sono, a dieta balanceada, a conexão com a família estendida, com os amigos, pelas tecnologias de informação e comunicação, o projeto que você está construindo para sair disso, você projetar o que vai acontecer, o que você vai fazer, etc, ao mesmo tempo em que você vive o presente. E filtrar as informações como uma forma de se precaver, de se proteger, tá? Então essas são as medidas que a gente mais tem assim publicada, é unânime, mas existem outras, né? Então assim, converse com pessoas que sejam positivas, procure saber o que está acontecendo de positivo, procure não estar sozinho, procure sempre estar em atividades que lhe deem algum tipo de prazer quando for possível. Essas são saídas que podem ajudar
algumas pessoas. E aí o Clóvis pergunta aqui, medicação também é recomendada nesse período para ansiedade? Sim, se uma pessoa está num nível de ansiedade, entrou num quadro, não está conseguindo e tal, ela pode procurar um médico, psiquiatra e ver se é o caso de algum auxílio farmacoterápico. Mas não se automedicar. O que é o perigo que o Fernando está me sinalizando aqui, que é bom a gente destacar, não é a automedicação. Então existem vários serviços funcionando, vários psiquiatras que podem fazer o seu acolhimento, e caso você esteja realmente num quadro agudo de ansiedade, que precisa de algum tipo de farmacoterapia, o ideal é procurar um profissional de saúde, um médico, psiquiatra, que vai fazer essa escuta, vai fazer essa avaliação e vai tomar a decisão se a farmacoterapia é a melhor terapia indicada para você, tá? Estou assistindo junto com minha adolescente. Ela está virando e dizendo, viu minha mãe, kkkk, tá vendo? Então, os caras sabem das coisas. A gente também, é uma coisa legal isso, Elba, que você colocou aqui. A gente precisa aprender com os adolescentes. Os caras nos ensinam muito, sabe? Eles têm muito a nos ensinar. A gente tem muito a ensinar para eles, tá? Nós continuamos sendo mais velhos, mais vividos. Nós temos uma experiência de vida. Nós continuamos sendo os pais desses meninos e meninas. A gente tem muito o que ensinar. Mas a gente também tem muito o que aprender, tanto com crianças quanto com adolescentes. Pais que são bons aprendentes, em geral, são bons ensinantes. Pais que se revêem, que voltam atrás, que revêem sua posição, que percebem um sinal que ele está dizendo e conseguem reconstruir o seu processo, são pais que ajudam também os seus filhos a fazer da mesma maneira, tá? Beijo para minha mãe, que está aí me ouvindo hoje pela primeira vez. Finalmente ela fez as pazes com a tecnologia, conseguiu abrir um perfil no Instagram e que está nos ouvindo. Beijo, mãe. O bom da rotina é que seu corpo se acostuma com a sua rotina. Sim, a previsibilidade ela é amiga do cérebro humano. O cérebro humano adora a previsibilidade porque a gente gasta menos energia com o imprevisível. O imprevisível gasta energia física para adaptações cognitivas, para flexibilidade, para uma série de coisas. Então, a rotina ela parece ser realmente muito útil. Tá? E caso alguém que já tem um quadro de depressão, já toma remédio controlado, como lidar com essa quarentena? Aí, nesses casos, é o seguinte, manter o mais fiel possível o plano terapêutico que você tinha para o enfrentamento dessa doença, que é a doença mais prevalente do ponto de vista da saúde mental no mundo hoje e no Brasil de maneira absurdamente grande. Então, a depressão é realmente uma doença que acomete muitas pessoas no nosso país e que precisa de tratamento. O tratamento mais indicado, no geral, é medidas de tratamento efetivo, ou seja, farmacoterapia e psicoterapia, associado a medidas de saúde, manutenção do trabalho, atividade física, higiene do sono, dieta balanceada, tudo isso que a gente sabe que faz bem para casos assim. Então, se você já tem um plano terapêutico, ou seja, já tem um psicoterapeuta, um psicólogo, já tem um psiquiatra que lhe acompanha, o ideal é mantenha as terapias, continue fazendo a sua psicoterapia pelas TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, que estão autorizadas pelo Conselho de Psicologia. Faça as suas consultas dentro do possível, se seu médico assim entender, uma teleconsulta, né, através também dessas tecnologias. Mantenha o seu plano, siga o seu remédio, faça atividade física, e todas essas medidas que nós estamos sugerindo aqui para manter a higiene, a saúde mental, serve também para quem já foi acometido por um quadro. E se observe, esse é um outro ponto que eu vou falar já já, algumas dicas que a OMS dá para situações de isolamento. Se observe, perceba os seus sinais. Você já é uma pessoa que convive com isso, então, se você notou que você está mais irritado, que você tem mais pensamentos negativos, que a anedonia aumentou, ou seja, essa dificuldade de ter prazer, que você está mais prostrado, que você está mais com dificuldade de concentração, ou seja, se você notou essas alterações sintomatológicas que podem ser um agravo do quadro da depressão, procure os profissionais que te assistem para que você possa tirar essa dúvida e saber o que fazer, tá? O mesmo está acontecendo aqui, assistindo com o meu de 14. É isso aí, Lil Medrado, seu de 14, hein? Imagina, eu lembrar que eu vi esse guri nascer, né? E como lidar com a depressão, já que estamos em um período de isolamento social? Dessa maneira que eu acabei de sugerir, tá? Fazendo todas essas medidas que eu acabei de falar. Fizemos rotina, só que ele não cumpre. E coloca a culpa em mim. Diz que eu cobro muito. Bom, então aí a gente vai ter que fazer aí um repacto. A primeira coisa é pensar, será que essa rotina foi feita incluindo ele, ou seja, ele como protagonista? Porque fazer a rotina não é dizer assim, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, 9 horas você vai fazer aquilo, 10 horas você vai... Não é isso. Fazer a rotina vamos lá, me diz você o que você acha que você tem que fazer. Como é que você gostaria de fazer isso ao longo do seu dia?
Você acha que dessa maneira que você organizou, você contemplou todas as suas atividades? E essa? E aquela? Citando aquelas que porventura ele esqueceu. Você acha que é bom para você jogar videogame antes de fazer a atividade da escola? Uma vez que toda vez que você joga videogame, você não consegue parar de jogar, é um conflito. Então será que jogar videogame antes da atividade é uma boa ideia? Não seria melhor a gente inverter? Por que essas perguntas elas são úteis? Porque você meio que convoca esse sujeito a raciocinar, a pensar, a criar em cima da sua própria história. Se você fornece todos os significantes o tempo inteiro, ele vai ficar como depositário dos seus significantes, isso não vai funcionar, e quem é a responsável? Você, porque você foi quem organizou tudo para ele. Então o ideal é que ele se implique, esse é o primeiro ponto. Mas vamos supor que você tenha feito isso, que você implicou ele na rotina e ele não conseguiu executar. Você vai chamar ele de posse dessa rotina e dizer, não está dando certo, nós vamos ter que repactuar. E na hora que ele lhe responsabilizar, você vai dizer, bom, eu acho que talvez eu possa ter essa ou aquela responsabilidade, mas eu noto também que você pode ter essa ou aquela. Vamos tentar nós juntos reconstruir esse processo para que a gente possa colocar isso para rodar bem? Eu acho que esse clima de entendimento não é uma disputa de braço, não há vencedores e perdedores, estamos todos no mesmo barco, estamos todos em sofrimento e precisamos dar conta disso. Na condição de, eu como pai adulto, referência, norte, você como adolescente, que tem uma autonomia, que já é uma pessoa que consegue ter histórias, opiniões, pensamentos, mas que continua, de alguma maneira, ligado à minha regência. E essa minha regência ela é cada vez menor, porque você tem cada vez mais autonomia, mas existem coisas que precisam que aconteçam da maneira que a gente está propondo. A Dilma, um abraço a Dilma, falando a importância da coletividade, ampliar o olhar do adolescente sobre isso. Fundamental. Disse isso na última live e fundamental a sua lembrança, Dilma. É importante fazê-lo entender que ele vive numa comunidade e que ele está conectado a isso. Quando eu digo comunidade, eu estou falando da comunidade de casa. Do prato, da pia, do pano de chão, né? da arrumação da cama, da limpeza dos banheiros. Ou seja, ele precisa entender que ele precisa participar disso porque a casa é uma comunidade. A comunidade dos condomínios, dos edifícios, dos bairros, dos lugares onde eles estão vivendo, a comunidade de saúde, a população, isso tudo, nós estamos conectados a isso tudo. Quando o adolescente ele consegue se conectar com isso, ele tem um entendimento de que essa travessia ela faz mais sentido. Concordo plenamente. Quem é aqui? Aninha Avab, falando do isolamento como um momento de reinvenção e reflexão. Total. Sim ou sim, minha amiga, ou vamos nos reinventar e só faremos isso através de reflexão. Sim ou sim, inescapável, não tem jeito. Aqueles que estão perdendo esta oportunidade estão tapando o sol com a peneira. Não há escolha, nós não temos jeito. Agora é reinvenção e reflexão crítica sobre a realidade. Não tem jeito. Nós não sairemos dessa experiência humana, social, econômica da mesma maneira. Nós nunca mais vamos funcionar da mesma maneira. E isso não é ruim. Isso pode ser ruim ou pode ser bom. É incerto. Vai depender de que tipo de manejo a gente faz dessa situação toda. E a Suzana diz, como motivar os alunos nesta fase? Suzana, estou supondo que talvez você seja professora. Como motivar os alunos? Essa é a pergunta que eu ouço muito. E eu fico sempre me perguntando assim, será que cabe... até que ponto é papel do pai motivar o aluno, o filho, até que ponto é papel do professor motivar o aluno. Eu fico sempre me perguntando se o nosso papel como educadores, como pais, não é oferecer as melhores condições para que isso aconteça. Então, assim, cabe a gente uma certa ancoragem desse menino, dessa menina na ordem da realidade, sabe? Eu fico muito preocupado com esse parece que o desejo de que esse menino aprenda, se vincule, é mais nosso do que dele. Então talvez seja importante a gente repensar isso. Né? Nós vamos oferecer as melhores condições. É claro que minha aula tem que ser motivadora, é claro que eu tenho que tentar didáticas e formas e maneiras e conexões com a realidade. É óbvio, isso é meu papel como educador. Mas eu acho também que a gente precisa entender que existe uma parte dele que precisa ser dado conta. Então os adolescentes que estão me ouvindo entendam, existe uma parte de vocês nisso tudo que precisa ser dado conta. O Mauro diz o seguinte, o distanciamento físico e não o distanciamento social, como manter laços sociais nesse momento? Pois é, a gente vai ter que se reinventar e fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Conexões
tecnológicas, falar com as pessoas diariamente. Eu tenho tentado quase que todo dia falar com as pessoas da família, manter esse contato com os amigos, porque é uma forma que a gente tem de manter isso aceso e circulando, tá? Vamos ver aqui. Seria uma oportunidade também para ampliar para os adolescentes a importância da coletividade? Esse momento nos convida para essa reflexão. Já li esse da Dilma. Como faço para melhorar meu desempenho e foco nas atividades escolares, estando em casa e sujeita a muitas distrações? Alane, essa é uma pergunta muito legal. Eu estou supondo que você seja um estudante. Que bom que vocês estão participando. Estou bem feliz com isso. E, de fato, tentar reproduzir o ambiente da escola em casa é um erro. Porque a escola, ela não educa apenas com a transmissão do conteúdo. Ela educa com vários outros agentes simbólicos que dão uma atmosfera, um contorno a essa situação de ensino-aprendizagem que faz com que essa situação seja absolutamente única na escola. E agora que a gente não tem isso, a gente precisa criar uma certa disciplina, um certo pensamento de como fazer isso em casa. Porque sem esses outros elementos, a gente não pode querer ter a mesma adesão que a gente tem na escola através das tecnologias. Então a gente vai ter que criar outros hábitos. Por exemplo, se para você nota que os distratores estão te atrapalhando, talvez estudar num lugar com menos distratores possa ser uma boa estratégia. Ou seja, tirar elementos distratores de perto de você para que você consiga se concentrar mais. Dar pequenos intervalos, fracionar o conteúdo, talvez seja sendo difícil para você sustentar sua atenção por um tempo muito prolongado. Então talvez fracionar isso, ou seja, a cada tanto tempo você põe lá um alarmezinho no celular, faz um descanso, faz um break, depois volta. Então essas estratégias talvez possam te ajudar. Eu te sugiro conversar com a equipe de orientação que te acompanha na tua escola. Manda uma mensagem para tua orientadora, para tua coordenadora, e diz: ó, não está funcionando para mim, porque ela lhe conhece muito mais do que eu. Eu estou lhe dando aqui sugestões que são muito gerais, mas aquela equipe de psicólogos, de pedagogos que lhe conhecem, conhecem sua trajetória, eles estão preparados para lhe dar uma boa orientação. Mas só o fato de você estar se questionando isso, no meu ponto de vista, já é muito positivo. Eu acredito que algumas pessoas tratam o isolamento social como algo negativo, e essas pessoas acabam se deprimindo. Mas eu acho que é um momento de reinvenção e reflexão. Ok, já falamos sobre isso. O G. Lopes fala: como substituir a terapia, porque não posso ir semanalmente como ia. Olha, G. Lopes, eu sugiro que você não substitua, tá? Que você, mesmo que você não possa ir lá semanalmente, que você faça suas sessões por essas tecnologias. Eu não recomendo a substituição de terapia, tá? Até porque é muito difícil você substituir. A terapia é uma terapêutica extremamente específica, que tem objetivos e resultados muito específicos. Há outras terapêuticas que podem ser adjuvantes a essa, mas uma não faz o papel da outra. Portanto, o que eu sugiro é que você procure o colega que lhe acompanha e converse com ele e tente fazer, na frequência que for possível, as suas sessões, porque não é o melhor momento para interrupção de tratamento de saúde, especialmente os de saúde mental. Não é o melhor momento, porque agora nós estamos com a nossa saúde mental mais frágil, mais vulnerável, num cenário de maior dificuldade. Então o adensamento, a piora dos problemas de saúde mental, eles tendem a ser mais frequentes, tá? Vamos lá. Gente, é muita coisa, tá? Tem outro aqui. O Lipe fala o seguinte: rotina exaustiva por causa da escola, sem tempo para relaxar. Então, Lipe, o que eu acho é o seguinte: será que está exaustivo mesmo por causa da escola? Ou será que você está tendo um pouco de dificuldade de organizar a sua vida para dar conta disso que a escola está propondo? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. A segunda pergunta: conversou com seus colegas, conversou com seus pares e está todo mundo achando a mesma coisa que você? Dá um feedback para a escola, conversa com a escola, vê se a escola não está disposta a rever. Porque às vezes a escola pode também errar um pouco na mão. Isso pode acontecer. É menos provável, mas pode acontecer. Então, primeira coisa, eu reveria pessoalmente, você com você mesmo. Depois eu conversaria com os outros pares. Se você percebe que você está dando conta e que realmente está exagerado, que os outros colegas também estão achando, eu acho que vale um feedback à escola para que a escola possa tentar rever esses processos, tá? O que fazer quando a rotina acaba ficando muito exaustiva? Eu já falei. Tem coisa aqui, gente. Para mim, a dificuldade é o que flexibilizar.
e como e quando, em paralelo, estamos trabalhando. Alguns estão trabalhando com horário padrão em casa. Pois é. O que eu lhe sugiro, Mônica Braslik? O que eu lhe sugiro? Estabeleça o que é central e o que é periférico. Escreva mesmo. O que para você é crucial, central, e o que vai sendo cada vez mais periférico. Num momento como esse, a gente tem que escolher só lutar pelo central. O que for periférico, a gente vai ter que flexibilizar e vai ter que lidar com isso. Então, na hora que você cria esse parâmetro visual, que você olha e diz isso aqui é central, isso aqui é periférico, talvez isso te ajude a tomar uma decisão melhor. E gama, ócio para recarregar as energias. É claro, tem que ter tempo livre, tem que ter tempo para ver uma série, para não fazer nada, para ficar de papoar, isso é fundamental. Isso não pode ser o centro da sua rotina nos dias como esse, mas de vez em quando isso é extremamente importante. Ócio é correto, ter prazer para fazer nada por um tempo, recarregar as energias, exato, perfeito. Quando a criança participa da construção da rotina, aceita com mais naturalidade, diz a Tati SOR. Total. Criança e adolescente, aliás, todo mundo, veja, se você recebe uma ordem do seu chefe de cima para baixo e diz assim, é muito diferente se o cara faz uma reunião, gente, a gente vai precisar mudar isso, queria ouvir vocês, eu tenho aqui umas ideias, queria saber o que vocês acham, vamos construir aqui um cenário para a gente poder... É muito mais fácil qualquer pessoa aderir a qualquer coisa quando ela está afetivamente implicada a isso. Então isso serve para criança, isso serve para adultos, isso serve para adolescente, isso serve para todo mundo. Tá? Obviamente que a criança ela precisa mais disso do que o adulto, porque é mais difícil para ela barrar o impulso de fazer aquilo que é prazeroso em prol daquilo que é o dever. Né? E para o adulto, por uma série de questões que são desde as questões da formação, do seu funcionamento e etc., do ponto de vista cognitivo, até pela história de vida é mais fácil. Com a criação da rotina, os métodos de relaxamento que estavam funcionando antes pararam de funcionar e parecem obrigações. Como posso modificar isso sem abandonar a rotina? Revendo a rotina. Esse ponto, lia.ca, é extremamente importante. Por quê? É impossível manter a mesma rotina nas semanas subsequentes do distanciamento social. Na primeira semana era uma semana, na segunda era outra, ou seja, nós não somos a mesma pessoa, nem a nossa experiência de estar trancado em casa é a mesma. Então significa dizer que a rotina precisa mudar. Toda semana propõe uma mudança de rotina, toda semana faça uma releitura do que está funcionando, do que não está funcionando, gaste um tempo no planejamento de ações que possam ser mais úteis para aquele cenário. O que eu tenho visto é as pessoas mais cansadas, é as pessoas mais desgastadas, é aquele oxigênio, aquela garra que a gente vai passar, começa a diminuir. Eu tenho visto as pessoas mais tristes, mais cansadas, mais desoladas, com menos energia. Então, essa rotina vai ter que ser pensada para dar conta desse novo cenário, que é um cenário que vai se apresentando à medida que a gente vai vivendo essa experiência, tá? Vamos ver mais perguntas. E quando a rotina fica entediante, será que é um momento de refazê-la, alternar os afazeres de casa, ou atividade? Exatamente, acabei de falar isso, Elga, perfeitinho. Vamos ver mais aqui. Bom, enquanto chegam mais perguntas, eu vou falar então do que a OMS preconizou em relação ao isolamento. Ela diz, manter a rede ativa, a rede de pessoas fora de casa. Então isso é extremamente importante, a gente vem falando isso, batendo nessa tecla. O adolescente, a criança, o pai, a mãe, o idoso, coloca na rotina. Vai ter um momento para brincar com seus colegas da escola, vai ter um momento de falar, tem que ter um momento de falar com os primos, de falar com os avós. É importante que isso aconteça, porque isso vai nos demonstrando que nós não estamos com os nossos laços fissurados. E quando a gente atravessa isso em rede, fica muito mais fácil, mas muito mais fácil. A Suzana Margarida está me falando aqui, como controlar a ansiedade para não comer as paredes? Eu vi uma brincadeira dizendo que as pessoas iam usar máscara em casa para parar de comer. Essa hiperfagia ansiosa, ela tem sido, de fato, destacada por muitas pessoas com quem eu tenho conversado. E pode ser, sim, um sintoma ansioso, né? Acho assim, Suzana, se você já deu conta, já sacou, agora eu acho que você tem que parar de descarregar na comida aquilo que você não está conseguindo descarregar em outro lugar. Então, construa todos aqueles outros hábitos de manejo da ansiedade, mas construa de fato, fortemente, e veja se essa compensação no comportamento alimentar, na compulsão alimentar, ainda é tão necessário. À medida que você vai organizando isso, esse afeto vai tendo um outro destino e ele não precisa estar tão debruçado sobre o ato de comer, tá?
O que fazer com as boquinhas nervosas, eu acabei de falar, tá? Vamos seguir aqui. Então, um outro aspecto que a OMS fala muito interessante é atenção às suas emoções. Achei isso muito bom. Ou seja, nesse momento em que nós estamos vivendo um momento de ineditismo, de coisas tão difíceis como que a gente está passando, a gente precisa se escutar, a gente precisa se ouvir, a gente precisa saber o que a gente está sentindo. E diante dessas perspectivas, saber, bom, eu estou sentindo isso, por que será? Por que eu ando mais irritado? Por que eu ando mais entristecido? Por que pensamentos ruins estão vindo na minha cabeça? Por que eu estou inquieto? Por que eu não consigo terminar nada que eu começo? Essas perguntas precisam ser feitas para quê? Em primeiro lugar, para que você identifique que algo não vai bem. Em segundo lugar, para que você desenhe uma estratégia para lidar com isso. E em terceiro lugar, porque este olhar para dentro é um olhar que a gente não tem muito hábito de fazer. Então nós precisamos reativar a nossa vida psíquica, a nossa vida interna. Esse mundo interno ele é muito pouco habitado pelo sujeito contemporâneo, porque ele é convocado à exterioridade o tempo inteiro. E agora é o momento de fazer esse caminho de volta para dentro, como uma forma não apenas de tratar esse mal-estar pontual que está aparecendo, mas como uma forma de prevenir vários outros. Então existe um livro de uma autora chamada Júlia Kristeva, que fala As Novas Doenças da Alma, que ela diz isso, que boa parte dos sofrimentos psíquicos que nós temos no mundo contemporâneo se devem a essa falta de visita, essa falta de convocação para dentro, de olhar para dentro e de visitar o mundo interno. Então eu acho essa recomendação extremamente importante. O que fazer com as boquinhas nervosas? Eu falei. Você acha que escrever é um bom método de expressar seus sentimentos? Acho ótimo. Se serve para você, se funciona para você, Aninha, se tá legal, escreva. Eu gosto muito de escrever, tem gente que não gosta. Mas se funciona para você, se é algo que lhe faz bem, é uma produção simbólica, é uma representação. E o homem, o sujeito humano, ele é feito de produções simbólicas, ele é feito de representação. Então, eu acho que mal tem muito pouca probabilidade de fazer. Tá? Eu tenho um irmão de 7 anos que frequentemente me pergunta sobre as notícias com relação ao coronavírus. Devo falar a real situação ou tentar esconder para não preocupar ele? Nem uma coisa nem outra. Você deve falar a real situação que ele possa lidar. Ou seja, você vai escolher informações com a ajuda de seus pais que uma criança de 7 anos possa lidar. Então, que informações são essas? O que está acontecendo? O que é esse coronavírus? Por que nós estamos em casa? Por que um esforço coletivo? O que isso pode causar? Cuidado com o que isso pode causar para não dar informações excessivamente médicas que possam assustar as crianças. Então, criar um discurso sobre isso. Tem uma cartilha que a gente vai publicar, não sei se já publicou na Desenvolver, do pessoal de Minas Gerais, que é inclusive ilustrada e que é uma boa orientação de como conversar com as crianças dessa faixa etária sobre o que está acontecendo. Produzido pelo pessoal de Minas Gerais, é um material excelente. A gente já publicou, não, dessa cartilha? Já está publicado no @desenvolverbahia. Você pode procurar lá, Nath, que você vai ter boas dicas. Momento de autoconhecimento, de aprendizado, para aqueles que se dispõem a isso, viu, Tati? Para aqueles que se dispõem a isso. Tem muita gente ainda fazendo um discurso de negação, como se o que nós estivéssemos vivendo não fosse algo importante. Tem muita gente achando que isso é balela. Tem muita gente em pânico, sem conseguir desenhar estratégias de enfrentamento adequado. Então, existe um grupo que está tentando o autoconhecimento, aprendizado e transformação, mas tem um grupo também que está passando por maus lençóis. Você acha que sairemos de momentos com uma força mental maior? Cara, Vitor, depende. Eu acho que vai ter gente que sim, eu acho que vai ter gente que não, eu acho que isso é muito difícil da gente dizer. Enquanto humanidade, enquanto coletividade, enquanto laço social, eu acho que a gente vai sair melhor porque nós estamos vendo cenários de coisas muito ruins coexistindo com coisas muito boas no sentido do nosso funcionamento enquanto coletividade. Então, eu acho que enquanto coletivo, eu tenho sim, nutro a esperança, como eu escrevi no texto, hora ingênua, hora crítica, de que a gente vai sair enquanto laço social um pouco melhor. O que podemos levar da nova organização para quando voltarmos à rotina normal? Vinícius, ótima pergunta. Uma série de coisas, né? Olhar mais para dentro, cuidar mais do outro, não priorizar tanto essa coisa célere e destrutiva, valorizar as nossas relações, diminuir o nosso consumismo, valorizando de fato o que é essencial, pensar mais no coletivo, reconstruir uma relação com o social que seja menos destrutiva, menos violenta, menos arrogante. Ou seja, a gente tem uma série de possibilidades, sim. Agora, isso vai depender
de como cada pessoa passa por essa experiência, né? A Ana Araújo diz o seguinte: aqui as crianças desenham, as paredes estão cheias de produções coladas e vão produzindo suas narrativas. Que bom! Que bom que essa casa é um espaço para isso, que bom que essa casa dá voz a essas crianças. Quando eu digo dá voz, não apenas no sentido da voz em si, mas dessas representações simbólicas que são tão importantes para que as crianças passem por isso. Excelente exemplo. Não, Elma, não vou abandonar não, a gente vai seguir até o final fazendo isso, tá? É um compromisso. Muitas pessoas podem e têm que encontrar as suas estratégias. Não só usar as que já existem, mas também inventar e tentar novas. Perfeitamente, não sei como falar seu nome, perfeitamente porque cada um é um, né? Cada sujeito é um sujeito, cada família é uma família, cada contexto é um contexto. Então, tudo que a gente está falando aqui são pinceladas, é ciência, é o que a ciência preconiza e tal, mas cada um vai fazer a sua tradução. Então eu não tenho dúvida que você vai ter uma ideia que eu não tive, alguém vai ter uma ideia melhor do que a minha, e é por isso que essa nossa conexão é tão importante, porque você me ensina, eu de repente tenho uma ideia que serve para você, e por isso a gente tem feito esse esforço tão grande de 3 vezes na semana estar conversando com todo mundo, porque vocês vão dando ideias uns aos outros, dão uma pra gente, a gente publica mais, e assim a gente vai fazendo uma rede positiva de coisas bacanas que podem estar sendo vividas nesse período. Gostaria que você falasse também sobre a atenção das famílias em relação ao tempo das crianças em computadores, tablets, celulares, especialmente nesse momento. Um abraço, Vanusa, minha amiga. De fato, o uso das telas em acesso é um grande problema, e o que eu quero dizer é assim: é óbvio que nesse momento as crianças vão usar mais. Não tem como a gente escapar disso. Agora, é preciso que a gente tenha bom senso e não deixe as crianças vidradas na tela o tempo inteiro, sedadas do enfrentamento dessa realidade. É importante que elas tenham algum tempo, talvez um pouco mais dilatado, do uso de telas, mas que isso coexista com outra atividade de lazer e com toda aquela rotina que eu insistentemente venho falando em todas as lives, todos os vídeos, etc. O fator fé, diz minha tia aqui, o fator fé é de grande importância nesse momento. É impressionante que sim, né? A gente tem ouvido vários relatos de pessoas que têm uma certa conexão com a fé e que têm passado por isso com mais serenidade. Qual é a interpretação da fé que a gente faz? É esse senso de coletividade, né? Então, quando a gente se sente parte de um todo maior, e aí pode ser metafísico ou físico, é mais fácil da gente atravessar situações difíceis. Então, se eu imagino que existe aí um ser maior, ou sei lá, qual seja a crença de cada um certo cenário metafísico do qual eu faço parte, é mais fácil não me sentir tão abandonado, tão sozinho, tão ridículo, tão pequeno diante de tudo. Da mesma maneira, se eu entendo que o sacrifício que eu estou fazendo agora é para um laço social melhor, é porque a gente está precisando, enquanto sociedade, viver de uma maneira melhor, é mais fácil atravessar isso. Então, eu acho que a fé pode ajudar sim. Pois é, Paty, desenhos que contam histórias, interpretações infantis da realidade, perfeito. Como tivemos que nos adaptar para a quarentena, você acha que teremos que nos readaptar para voltar à realidade? Será que vai ser muito difícil? Eu não tenho dúvida, B. Fernandes. Eu não tenho dúvida. A gente vai ter que se readaptar sim. Vai ser difícil, as crianças vão ter dificuldade para readaptar, os adultos vão ter dificuldade para readaptar, vai ser uma dificuldade sim. Mas não acho que vai ser uma dificuldade insuperável. Eu acho que vai ser uma dificuldade que nós vamos ter, vamos enfrentar e vamos nos readaptar. Da mesma maneira que nós nos adaptamos agora, isso vai acontecer depois. O Clóvis, ele diz, está tudo fora da ordem. Sim, tudo fora da ordem. Aqui, tudo parece construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto unindo para a lua. Disse o Caetano numa música que tem esse título, Fora da Ordem. É isso aí. As coisas vão acontecendo à medida que vão acontecendo. Ou seja, aqui tudo parece construção e já é ruína. Ou seja, quando está construindo já acabou. Então, viver uma vida na contemporaneidade em que é o gerúndio das experiências que vai nos dando o norte, é viver com o norte mudando o tempo inteiro. Então, a gente não tem mais, Clóvis, aquela ideia do mundo moderno, onde havia um norte, onde havia uma referência. O Zygmunt Bauman, ele tem uma metáfora interessantíssima, que é a ideia do míssel balístico e do míssel inteligente. O míssel balístico é um revólver que você controla a velocidade do ar, mira no alvo, atira, vê a trajetória do projétil, o projeto acerta o alvo. Ponto. O mundo contemporâneo, esse alvo, ele fica se modificando de maneira absolutamente vertiginosa. Então você atira e não acerta nunca. Então a única solução é você adaptar um chip na ponta do míssil para que ele vá adaptando a rota à medida que as coisas forem se modificando.
E por isso é tão complicado ser sujeito humano na contemporaneidade. Porque nós estamos nos adaptando o tempo inteiro. Aqui tudo parece construção e já é ruína. Ou seja, aquilo que, como disse o Claude Lévi-Strauss, né, o mundo corre o risco de ficar obsoleto antes mesmo de ter acontecido. Então a gente vai nesse processo de transformação e vai surfando na vida à medida do que vai aparecendo. E isso é realmente mais difícil para o sujeito contemporâneo interpretar a realidade nos dias de hoje. Como evitar o constante tédio que acaba gerando uma ansiedade muito grande? Fico inquieto e me sinto mal. Matias fazia aquilo que a gente orientou. Rotina, atividade física, lazer, dever, contato com a família e contato com os pares. E isso eu acho que é algo que vai te ajudar. A gente tem ouvido muitas pessoas dizendo, Alessandro, quando a gente fez aquilo, ajudou, funcionou. Claro que cada família fazia do seu modo, que não é receita de bolo. Mas é o que a ciência nos traz, é o que as pessoas estão confirmando, então é o que eu tenho para lhe sugerir. Temos só 5 minutos, então vamos aqui. Minha filha adolescente tem registrado os acontecimentos do isolamento no seu diário. Eu achei bem interessante, também acho. Grande interesse. Aliás, surgiu aí uma tarefa, depois a gente vai lançar também lá na Desenvolver, muito legal, que é uma espécie de diário do que está acontecendo e tal, e a gente pode disponibilizar para crianças e adolescentes, eu acho que vai ser, e para adultos também, acho que vai ser bem legal. Como posso lidar com meu avô que não está respeitando a quarentena? É difícil. Dani Borges Ramalho, isso tem sido uma dificuldade. Vários idosos com dificuldade, no início acharam que não era nada, saem. É bem complicado e a gente precisa convencê-los de que é fundamental esse isolamento. É isso que vai protegê-los. E mais, Dani, tudo leva a crer que para os idosos vai ser um tempo maior. Nós vamos precisar preservá-los de maneira mais sistemática e mais longa no sentido do tempo. Então, de fato, minha amiga, nós vamos ter um trabalho. O que eu acho que você pode fazer é pensar, será que tem um outro idoso da sua família que está fazendo e está conseguindo? Será que se ele ouvir de um par, de uma pessoa que responde e opera socialmente do mesmo lugar, não é mais fácil para ele talvez se convencer? Será que você não pode pedir ajuda à sua família estendida para entrar em contato com ele e tentar convencê-lo de que de fato a autopreservação dele é fundamental? Eu acho que isso pode ser uma estratégia que talvez te ajude a dar certo. As famílias estão mais conectadas e mais unidas, diz a Tati. Olha, sim e não. Eu tenho ouvido famílias mais conectadas e mais unidas e tenho ouvido famílias mais desconectadas e mais desunidas. Sabe por quê, Tati? Porque as relações intrafamiliares elas estão mais tensas, elas estão mais densas. E nesse sentido está sendo mais difícil para as famílias conviver, algumas famílias conviverem. Então existem famílias que estão mais unidas e fortalecidas e existem famílias que estão mais vulneráveis. Irlane, minha colega de trabalho, fala que olhar para o mundo interno tem sido uma convocação nesses tempos. Desafiador para todos, mas potencialmente transformador. Total, Irlane, concordo plenamente. Bom, Fernando está pedindo aqui para eu avisar, porque nosso tempo faltam 3 minutinhos para acabar, que na live da próxima quarta nós vamos estar, especialmente uma live também para crianças e para adolescentes, mas muito para dicas do que fazer com adolescentes, com o pessoal da São Jogue. Pessoal que tem um espaço aqui para jogos de tabuleiro, faz uma curadoria excelente. Nós vamos aqui conversar com eles para dar alternativas para os jovens e adolescentes e crianças e adultos e idosos brincarem com saúde na quarentena. E na sexta vamos estar com a minha querida amiga Cláudia Siqueira, diretora do Instituto Siddhartha, uma pessoa incendiária, cheia de ideias, que está revolucionando este cenário atual aí, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Vamos conversar sobre a relação da família e da escola e as reinvenções que isso implica. Então, convocar todos os professores, educadores, pais para ouvir essa live de sexta e todo mundo também para ouvir a de quarta, e no domingo eu de novo para fazer essas considerações. Todas as perguntas que eu não consegui responder, que são muitas aqui, como a gente pode ver, a gente vai respondendo, tá? A gente anota, compila em blocos de temas e aí a gente vai tentando fazer isso nas próximas lives. Só para a gente concluir a recomendação do isolamento, então a rede, a atenção às emoções, a atividade física, a higiene do sono, a dieta e os filtros de notícias, tá? Isso é mais ou menos o que a gente já falou. Então eu queria agradecer a todo mundo
por essa participação aqui super grande, obrigado, eu estou super feliz com essas nossas trocas, vocês nos dão grandes ideias, tá bom? Até amanhã, o pessoal da Neogibá, estaremos juntos, estou com muita alegria, vou conversar com a equipe desse projeto fantástico, que é o projeto da Neogibá. Amanhã vou estar também conversando com os pais da Pan-Americana sobre essa situação, então se tiver alguém aí da Pan-Americana, amanhã vamos nos rever, tá? E eu queria mesmo dizer que tem sido muito boa essas nossas conversas. É impossível a gente responder a todo mundo, mas não deixem de perguntar. É isso que eu queria pedir. Porque a gente, através dessas perguntas, a gente vai conseguindo entender mais ou menos o que o pessoal está pensando, e a gente produz conteúdo, a gente faz outros vídeos, a gente coloca na live. Então, a gente está precisando desse feedback do que está sendo mais angustiante, mais difícil, para que a gente possa construindo esse processo, tá bom? Então a gente está assim, incansável nisso, estamos juntos. Um beijo e até a próxima.